Deus, pela vida de cada um aqui, e eu te agradeço, Jesus, por essas pessoas que sem religião, sem medo, sem inferno perturbando, sem diabo acossando, sem barganhas com o céu, sem promessas de dinheiro, de fortuna, de fama, de prosperidade, sem nada, dizem: a tua graça me basta. E muito obrigado, porque esses em cujos corações a tua graça basta, têm vindo com singeleza e pureza de coração e têm se ajuntado em torno desse acontecimento simples e poderoso da tua presença inafastável. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Você, sim, com toda a sinceridade do coração, já se sentiu muito perturbado, indignado e revoltado, profundamente irritado, amargurado e estranhamente, às vezes, com uma raiva tão ambivalente, que se de um lado é raiva e repúdio, de um outro lado também habita paradoxalmente uma inveja em relação ao ser humano mau, que se dá bem em tudo, em relação à mulher bonita, gostosa, mas mentirosa, leviana, enganadora ao extremo, e que alcança e entra onde quer, se refastela no que quer, engana todo mundo, sai aparentemente inconsequente e sem consequências, enquanto você que vive uma vida íntegra, sincera, justa, limpa, séria, pura, às vezes se sente invisibilizada, não é nem percebida. Você que trabalha tanto, mora aqui em Brasília, a maioria, 90%, está no serviço público, servindo alguma autarquia, algum ministério, figuras variadas, ou no Congresso Nacional, nos muitos gabinetes, e que, no entanto, veem ao lado pessoas que se entregam a toda sorte de corrupção, de manobras, que habitam aquela linha cinzenta com 50 tons de cinza no processo da gestão pública e se refastelam e pegam o que não deveriam, enriquecem, ganham um salário que não justifica as mansões que vão adquirindo, as casas de campo que vão obtendo, os progressos que vão fazendo, e você conta com o seu dinheiro e diz: meu Deus, eu sei quanto ela ganha, quanto ele ganha, como é que cabe tanto no salário dele e no meu não cabe nada. Aí o tempo vai passando e você vai descobrindo os ardis, vai ficando com raiva, uma irritação, produz amargura, indignação, e estranha e paradoxalmente, você não quer ser como ela nem como ele, mas bate uma inveja. São passeios gostosos, viagens bonitas, selfies do outro lado do mundo, com todo mundo ficando aparentemente dia a dia mais bonito, com mais transformações visuais e remodelamentos, vão ficando seres angelicais e as lentes facilitam, e você diz: meu Deus, eu estou aqui nessa ralação danada e comigo nada acontece. Dá até uma tentação de ir para a Universal.
A tentação de abraçar a teologia da prosperidade. Cara, eu vou para uma igreja dessa, vou para uma lagoona, para uma lagoa ou para uma inha, vou rodar em alguma bola, nem que seja de neve, mas aonde quer que me prometam, e quem sabe, por sorte, sorteio, loteria, leilão ou casualidade, eu seja acometido por alguma sorte de prosperidade. Muita gente não me diga que isso só acontece com os outros e não acontece com você. Acontece com você também. Acontece com todo mundo. De um modo ou de outro. Não é uma coisa que eventualmente você tem coragem de falar a respeito, nem com seu marido, nem com a sua mulher, dependendo do nível de pudicícia mútua no relacionamento, mas está ali. Aí você olha, o compadre foi embora, e você aqui numa pindaíba que não tem tamanho. E quando você pede alguma ajuda, a pessoa ainda diz: escuta, o que você faz do seu salário que não rende até o fim do mês? A gente ganha a mesma coisa. Mas você está sabendo que não é bem assim. E o coração vai dizendo, e eu estou lá naquele caminho da graça, que ainda fica pedindo para a gente carregar pudores espirituais. Nunca ninguém pregou lá me propondo, me fazendo a pergunta: você gostaria de ficar rico? Estou lá há algum tempo e nunca ouvi nem essa sugestão. Será que eu estou no lugar certo? Eu me atrelei a um grupo de atraso ou de falência? Ou, como eu li outro dia alguém escrevendo na internet: o senhor prega esse evangelho maravilhoso, reverendo, é uma pena que seja uma piedade tão linda de serviço a Deus, mas que não produz a grana necessária. E como ele, milhares de outros pensam exatamente do mesmo modo, ou sentem da mesma forma. E é para quem ou sente, ou sentiu, ou pode vir a sentir, ou lida com a situação daqueles que estão angustiados justamente com essas questões e que trazem isso a Deus. Anteontem eu estava vendo um garoto falando, assim, numa verborragia totalmente tola, louca, inconsequente, boba, profundamente amargurada, e dizendo que ele tinha se tornado ateu justamente por causa disso. Porque ele queria que, de fato, Deus fosse o Senhor da Matrix e ficasse operando a Matrix, como quem está jogando um jogo, separasse os crentes para a terra de Gósen. Lembram da terra de Gósen, lá no livro de Êxodo, que o povo de Israel morava numa terra chamada terra de Gósen? Parece uma gozação. Na terra de Gósen, aonde não caía pedra, as trevas não chegavam, nenhuma das 10 pragas acometia, porque eles moravam na terra de Gósen. Então, Jesus não prometeu a terra de Gósen. Jesus disse que o que acontece a um acontece ao outro, que o Pai faz vir chuva sobre bem, maus e bons, sobre justos e injustos, que a torre pode cair na cabeça de gente boa, de gente ruim, de gente nem tanto, ou no misto deles fazendo uma excursão juntos e sendo objeto da mesma catástrofe. Jesus acaba com isso, mas o que Jesus diz interessa cada vez menos. Porque o que importa é o que constroem e lançam na cabeça de vocês, e tem gente
como esse garoto tolo que, quando não vê a coisa se cumprir na vida dele do jeito, com o design de prosperidade que foi proposto, ele diz: Deus, portanto, não existe, eu o odeio. Isso é um outro extremo. Mas no coração da maioria dos que se deixam tomar por isso, o que acontece, na média, é uma espécie de mornidão, de perda de fé, de frieza, morte da oração. Cresce um tanto faz como tanto fez, surge um cinismo na gente, isso enquanto o indivíduo se segura. Outros dizem: não, eu já estou há tanto tempo observando esse fenômeno e vejo que os que fazem tudo do avesso, realizam as coisas que querem realizar e faz anos e nada de mal lhes acontece. Por que eu é que sou esse idiota que fico servindo a Deus por nada? Com obediências a determinados pudores éticos, espirituais, compromissos humanos propostos pelo Evangelho, mandamentos de amor que eu busco praticar, o que me tira dessa rota da apropriação, do spoile, da prática do que seja espólio na vida do meu próximo, porque eu não quero ser assim. Por outro lado, de que me adianta não ser assim se eu não tenho vantagem nenhuma em nada que possa ser aferível de modo palpável? Bom, essa é a questão ante a qual nós estamos aqui no Salmo 37, que diz: não te indignes. Abra aí na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, Salmo 37, não te indignes, é a primeira palavra, indignação, raiva. Não te indignes por causa dos malfeitores, esse pessoal que faz o mal recorrente, consistente, continuamente, e você assiste, nada acontece com eles, e você não pratica nada idêntico, mas o coração, à medida que os anos passam, vai se amargurando, vai ficando indignado. E ninguém mantém uma indignação crônica no coração sem que isso produza o que vem a seguir: inveja. Você vai ficando tão indignado que depois de um tempo você abre uma permissão para sentir raiva invejosa. Aí você veja já o nível de envenenamento pessoal que começou a tomar conta de você. Enquanto isso você pensa que o problema é o outro e não percebe em momento algum o que ele ou ela fazem, estão produzindo como assimilação, como introjeção, como penetração, como emocionalização e provocação de sentimentos e mudança de pensamentos e tentação de postura, prática e comportamento. Indignação, aqui embaixo se vai dizer também no verso 7, não te irrites por causa do ser humano que prospera no seu caminho. É indignação, irritação, inveja. Na maioria das vezes, na sequência psicológica, é irritação, que dá um passo para além de si e produz indignação amargurada, zangada, confrontadora, que mais adiante produz o veneno pernicioso, penetrante, que já vem sendo fomentado pela comparação entre você e ele ou ela, e aí isso gesta
a inveja no coração. Gesta a inveja no coração. Aí o Salmo ele vai gritar sozinho, eu não vou colaborar. O Salmo, no verso 2, diz: pois eles, os malfeitores, os que praticam a iniquidade, os perversos e insensíveis, eles dentro em breve definharão como a relva. E prossegue dizendo: e murcharão como a erva verde. Relva você vê, de manhã ela está lá, e é uma coisa extraordinária. Como relva explode da noite para o dia, especialmente erva também. Lá na minha casa, às vezes a gente vai dormir e todo dia eu dou várias voltas pelo jardim, dou uma olhada nas plantas e tudo, e às vezes eu vejo um pedacinho de uma erva. No dia seguinte, durante a noite, eu volto, no outro dia, parece a história de Jonas. Aquela erva cresceu metros para cima, só uma erva. É um crescimento avassalador, mas não tem consistência. Ela murcha também com uma rapidez imensa. A questão para nós hoje, eu quero ser mais simples que a simplicidade, é apenas uma. Como é que eu consigo vencer isso dentro de mim? Porque o problema não é o outro, é o que eu deixo acontecer comigo, por causa dele. É aquela velha história de sabedoria de internet atribuída a Sócrates, sobre raiva, inveja, ódio, irritação e coisas semelhantes, que diz que se você, com ódio dos outros, pratica isso, é semelhante a alguém, quando odeia, que bebe um copo de veneno e fica daqui apalhaçadamente esperando que o outro caia morto. Ele continua na iniquidade, no mal feito, na perversidade. E você, que sucumbiu à irritação, que produz indignação, que gera inveja, cheio de raiva, nem percebe o quão idiota você é. Ele está lá, malhando, pegando, fazendo, serpenteando, gostoso, indo em frente. E você que diz que não é assim, que não gosta disso, que não quer isso, todavia se irrita, se indigna e inveja. Quando faz isso, já está bebendo veneno. Esse nutrir de sentimento já é envenenamento radical para o teu ser. Com ele não vai acontecer nada em razão do teu mal-estar. Mas com você vai acontecer tudo que de ruim poderia advir, chegar e se realizar contra a sua vida. A pergunta é: como é que eu faço, já que eu estou cercado por isso de todos os lados, em todos os níveis? Isso não é só no mundo empresarial, ou dos negócios, ou no mundo político, ou no mundo acadêmico. Tem tanta gente fazendo copy and paste de material acadêmico e tirando notões para todo lado, e vão embora, e é mais mestrado, e doutorado, e pós-doutorado, você espreme, o cara é oco, vazio, não tem nada, e tudo que você faz é com sinceridade esforçada, e vê outros com muito mais leveza, tão leve que chega a ser leviandade, conseguindo tudo o que eles desejam enquanto você não. E aí como é que a gente enfrenta isso? Por quê?
Porque não entender, não enfrentar, não se blindar, não se defender disso, mata a gente, adoece a gente, adoece a mente, arruína valores, relativiza o caráter, produz uma competitividade que baixa o nível da sua autopercepção. Você perde a noção de busca de autossuperação e existe para tentar, numa disputa perniciosa, ficar vencendo os outros como se eles fossem os desafios a serem batidos, quando na realidade o desafio a ser batido sou eu vencendo a mim mesmo e só isto. Nada além disso no mundo. Mas você não entende isso, vai projetando o olhar para fora, entram as disputas, competições, brigas, tristezas, malquerências, amarguras, perguntas a Deus, autovitimização, porque eu não, ó Deus, eu sou piedoso e olha só o que me acontece, eu te sirvo e olha só em que estado de dificuldades eu vivo, enquanto os outros, a eles não acontece nada. Vale a pena me esforçar, andar limpo, purificar a mente, a consciência e o coração, buscar fazer o que é eticamente certo, o que produz vida, o que é amor pelo próximo, o que é misericórdia, graça, o que é acolhimento, o que é generosidade. Tudo isso é idiotice, é bobagem. Eles não querem nem saber disso e vão embora progredindo e prosperando. E olha eu aqui num derrapamento, num moonwalking horroroso. Uns passos para frente e deslizo vários para trás. Aí não me diga que carregar um conflito desse, ou perguntas desse tipo, ou dúvidas desse tipo, ou fases dessa natureza, não produzem coisas horríveis no coração da gente, porque eu sei que produzem. Inclusive, se você olhar, por exemplo, no ministério cristão, quanto mais canalha, quanto mais safado, quanto mais promíscuo, quanto mais mentiroso, quanto menos vinculado a Jesus, quanto mais cheio de barganhas, de promessas, de negócios, de propostas, de cobranças, de acusações aos crentes, de opressão, de tudo isso seja jogado sobre o povo, mais o povo adoecidamente delira. Bota mais. É um pessoal que ficou masoquista. Foi desenvolvida uma devocionalidade masoquista nos crentes e uma liderança sádica nos líderes. Mas é a maioria que está aí, você vem e prega a graça de Deus, e eu já ouvi dezenas de vezes gente me dizendo, olha pastor, que coisa linda esse evangelho da graça e do amor de Deus, mas eu sinto saudade de cacete. Sinto falta de ameaças do Senhor dos Exércitos. Vou pesar a mão sobre você. Ou dar o dízimo, eu te esmago, eu te tomo, vou mandar o gafanhoto à tua casa, vou te comer todinho. Eu me acostumei desde criança a viver nesse estado de angústia responsiva, de modo que quando eu tenho paz, parece que tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Porque eu estou há anos vivendo sob angústia opressiva. Agora, qual é a mente que aguenta viver em saúde mental muito tempo nesse estado? Qual é a mente? É por isso que os cristãos, como eu já digo há muitos anos, ocupam 70% das vagas das clínicas psiquiátricas do país. É o povo que mais pira, que mais adoece, que mais perde o juízo, que mais se desencontra, que mais precisa de ajuda mental, porque ninguém suporta viver assim
e hoje em dia ser estimulado a isso. E quando lê o Evangelho, vê que está andando num caminho contrário, mas não consegue reagir, ao contrário de tudo, se entregam e vão no fluxo dessa doença que só cresce na alma, na mente e na dissolução do ser. O que é que a gente faz? O Salmo, que se eu fosse falar nele para valer mesmo, eu ia ficar aqui muito tempo falando, dias até. Ele, todavia, nos dá alguns verbos como proposta de reação mental, espiritual, emocional e de fé a toda essa coisa que chega avassaladora, tentando pervadir, dominar e dar metástase no nosso ser como um todo. O primeiro verbo no verso 3 é confia. Confia no Senhor e faz o bem. Você está assistindo isso tudo? Você pode fazer o que eu disse na longa introdução, invejar, se irritar, se indignar, ficar igual até que você consegue ficar pior do que eles. Porque o segundo estado é sempre pior do que o primeiro. Um dia você foi razoável, você invejou essa maldade, no dia que você chega lá, você a ultrapassa e você piora os piores. E não é isso que você quer para a sua vida, nem para a sua família, nem para os seus filhos, nem para a sua consciência, nem para a estrutura do seu ser. A primeira manifestação de antídoto contra isso que o Salmo apresenta é confia no Senhor. O que não tem a ver com você acredita em Deus? Ah, eu acredito em Deus. Isso é coisa para o diabo. O diabo também crê em Deus. É mais do que dizer, eu sei que Deus é. Confia no Senhor é mais do que dizer, não, eu tenho uma crença na qual eu confesso Jesus, que eu nasci no ocidente da terra, católico, depois eu me tornei evangélico, depois eu me tornei sei lá o quê, nessa sua peregrinação, buscando o que seja menos doido em volta de você. Aí chegou onde você está. Você pensa que isso é confiar? Confiar é algo radical que a maioria de nós não tem nem ideia do que seja. Confiar implica em consequências. O texto diz, confia no Senhor, e a demonstração da minha confiança está na sequência, e faze o bem. Você pode repetir isso comigo? Confia no Senhor e faze o bem. Se eu confio no Senhor, isso produz em mim uma propulsão de graça, de fruto, de entrega, de ocupação mental, existencial, emocional, sentimental e de consciência inabandonável, que correspondentemente à confiança que eu tenho em Deus, vem a prática do bem. Tanto mais quanto eu confio, mais eu pratico o bem, mesmo quando eu não estou podendo. Confia no Senhor, para que isso não seja só logorreia, mas seja um antídoto que te blinde. Manifeste essa confiança fazendo o bem. Aí o bem, você diz, como é que eu faço? Pelo amor de Deus, olha em volta. Às vezes o teu marido, a tua mulher, começa em casa. Você abre a porta, já tem situação para fazer o bem todo dia, toda hora. Tem gente para todo lado, aonde você vai, é um sorriso, é um toque, é um abraço, é uma palavra, é um aconchego, é uma parada, é uma paciência, é um ouvir, ou é um mover
ação da sua parte que traz algum tipo de colaboração, de alívio, de conforto, de consolação, ou simplesmente um empurrão de bem-estar. Seja o que você consiga fazer, faze o bem. Porque confiança que não se atrela a praticar o bem possível, que está diante dos seus olhos e no alcance da sua mão, não é confiança. Mas eu desenvolvo um antídoto contra toda a iniquidade que cerca, contra esse sistema que privilegia o iníquo, o malfeitor, o corruptor, o indiferente, o insensível, o indivíduo psicopatológico, o sociopata, o psicopata, o absolutamente indiferente, seja qual seja a natureza da disfunção mental, espiritual e psíquica dele, não interessa. Enquanto isso, ele vai. E se você não aprender que ele, Deus, tem o caminho deles e ele vai se encontrar com a luz e com a verdade quando chegar a hora. Mas o que interessa a você é se blindar dessa doença. Confia no Senhor e demonstra isso com toda a prática do bem que você recebe como benefício, alcance, olhar, visualização, possibilidade de implementação. Confia, é o primeiro verbo. E faz o bem, habita na terra, é aqui que você vai morar. Não precisa se mudar para lugar nenhum da terra, esse lugar não existe. Eu conheço o mundo inteiro, as pessoas me perguntam, para onde você mudaria? É tudo a mesma coisa. E está cada vez mais igualmente pior. Habita a terra onde você está, é aqui. Faz a diferença onde você foi plantado. Confia e faz o bem no chão onde você vive. E alimenta-te da verdade. Do que você se alimenta? Meu Deus, você abre a internet. Ontem eu estava vendo um cara muito engraçado. Um garotinho lá, meu Deus, deve ter nascido há uns 22 anos atrás, um menino. Aí alguém estava entrevistando a ele, querendo ver, mostrando as comparações. Aí o garoto chegou e falou assim para ele: fala aqui, quem é que você gosta mais? Quem é que você prefere? David Leonardo ou Ed René? Aí ele falou, Ed René. Aí ele falou, Ed René ou não sei quem? Aí ele falou, não sei quem. Aí, não sei quem ou Caio Fábio? Aí ele falou, não sei quem. Que era um cara que é a antítese de tudo que eu prego e de tudo que qualquer um que aprendeu comigo prega. E que é melhor do que o David Leonardo, que ele preferiu, escolhendo o Ed René. Aí botaram mais um. E foram piorando as alternativas, até que ele chegou no final, e de tudo que tinham dado para ele, ele disse, não, o melhor de tudo é isso aqui, eu não vou nem dizer o nome da figura, senão vocês vão ficar apavorados. Falou, isso aqui é o que tem de melhor no mundo cristão. Como é que você vai se alimentar da verdade, bebendo água na boca do esgoto de país no tempo dos miseráveis? Porque é o que a gente tem. Como você vai se alimentar da verdade? Para eu desenvolver esse antídoto é confia, faz o bem, habita o teu chão com coragem. E alimenta-te da verdade todo dia, da verdade todo dia. E aí você vai começar a ter esse broquel que vai bloquear o que venha contra o seu ser. O segundo verbo é agrada-te. Não é uma confiança que diz, não, eu confio porque tem que confiar, eu sei que a mão dele é poderosa, ele já demonstrou no curso
dos séculos e milênios, e não sei o que, no testemunho humano, que deve valer a pena obedecê-lo, por isso eu confio. Confia nada. Tem que se agradar. Tem que ter prazer. Assim como Deus diz, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo, eu digo todo dia, tu és o meu Deus em quem eu tenho todo o meu prazer. Agrada-te do Senhor. Tem prazer em Deus. Não meça a Deus por resultados, quantificações, obtenções, conquistas, mensurabilidades de qualquer natureza. Não. Ame-o por ele ser quem ele é. Ame-o apesar de nada. Ame a Deus por coisa nenhuma, só porque ele é sublime, eterno. E você é nele, e todas as coisas que são vida, carregadas de glória e de beleza, são as que mantêm alinhamento mínimo de harmonia com ele. Agrada-te do Senhor. Seja esse o teu prazer. Aí você começa a desenvolver um antídoto contra essa doença presente no coração de quase todo mundo em volta. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu não preciso nem pedir, eu me agrado de Deus e deixo o resto como chegada dele. Minha mulher sabe como eu vivo pedindo coisas a Deus. Nesses 25 anos, quantas vezes você já me viu lá dizendo, Senhor, dá-me isto ou leva-me. Eu sou um cara sem orações tópicas. Eu acordo todo dia, durmo toda noite, faz 51 anos, cada dia mais, buscando querer viver o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as demais coisas me serão acrescentadas. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Você pode repetir comigo? Isso é simples e singelo, mas é poderosamente verdadeiro. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do que o seu coração. Desde que os desejos do que o seu coração estejam em estado de alinhamento com aquilo que em Deus você se agrada, no caráter dele, no amor dele, na pessoa dele, no trato dele. Alinhe os desejos do seu coração com a vontade de Deus e não precisa nem se preocupar, como Jesus disse em Mateus 6, pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. E Ele satisfará naturalmente, leve, graciosa, sutil e constantemente os desejos do seu coração. O terceiro verbo, antídoto, está no verso 5 que diz entrega. Confia fazendo bem. Agrada-te confiando que há uma reciprocidade natural entre eu me agradar dele e ele, que é bom, fazer o bem a mim sem que eu nem perceba, sem que eu nem precise pedir. Ele me persegue com bondade e misericórdia todos os dias da minha vida. E nada me faltará. E agora a gente chega nesse ponto aqui de entrega. Quando a confiança fica profunda e você vai crescendo nesse processo, chega uma hora, gente, que você pula de costa no abismo. Você não quer nem saber, você vai embora. Eu já estou nessa de pular de costas no abismo há muitos anos. E eu posso garantir uma coisa a vocês, eu estou aqui. Eu não me estrepei jamais. O que eu fiz de mal contra mim foi quando eu resisti e quis fazer gestão
da vida. Mas quando eu entendi a minha idiotice, que graças a Deus durou pouco tempo, e voltei a ser como eu tinha sido a minha vida inteira, e me joguei de costas do abismo, isso se aprofunda tão extraordinariamente em você, que o verso 5 diz: entrega o teu caminho, a tua vida, tudo que você sonha, deseja, quer, ou nem precisa pedir, mas no coração chega como um acalento, um desejo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, não titubeis, não tenhas dúvida, não claudiques, não tergiverses, entrega e confia. E o mais Ele fará. Parece tão patético, de tão simples. Entrega, confia, e o mais, seja lá o que o mais seja, só Deus sabe o que é o mais para cada um de nós, nem nós sabemos o que é o mais para nós mesmos. Eu há muitos anos que não quero saber qual é o mais de Deus para mim, nenhum interesse em saber. Você me ofereceu a profecia mais precisa do mundo, me definindo e me declarando qual é o mais que Deus ainda tem para a minha vida. Eu digo: não, muito obrigado, não quero saber de nada. Eu gosto de confiar, andar pela fé, me jogar no abismo, sabendo que o mais Ele fará. Buscando o reino dele com naturalidade, não é barganha, não é troca. Deus sabe que eu não quero nem saber. Eu tenho a alegria absoluta de que Ele sabe por mim, e as intenções do coração dele para comigo são boas. E eu sou cada dia mais saudável, mentalmente, espiritualmente, psiquicamente, no caráter, no comportamento, mais seguro, mais estável, mais inabalável, mais feliz. E de onde vem essa receita? Do alto do Tibete, escalando o Himalaia, fazendo 45 dias de jejum. Não foi preciso nada disso. É um cotidiano onde você aprende a não olhar para os outros, aprende a dizer: Senhor, faze-me vencer a mim mesmo, crescendo no teu amor. E enquanto isso eu me defendo da maldade da existência, confiando, fazendo bem, habitando o mundo que tu me deste, criando os filhos e netos que tu me deste, amando a mulher, o marido que tu me deste, e me alimentando exclusivamente do que seja verdade e não invenção, me agradando de ti, enquanto tu satisfazes os desejos do meu coração, e eu entrego o meu caminho ao Senhor, confio em ti, e o mais tu farás. Aí o texto prossegue, quase terminando, dizendo: descansa no Senhor e espera nele. Descansa, confia, agrada-te, entrega, descansa. Descansa. É uma das partes mais difíceis, mas ela é inevitavelmente atrelada ao início de qualquer processo de confiança. Um processo de confiança que não se conclua num estado de entrega e descanso, não se consumou. O grande problema é a dúvida, é a tergiversação, é a ansiedade, é a preocupação, é até a angústia de responsabilidade. Ai, meu Deus, por que comigo é sempre essa dificuldade? Descansa. Há muitos anos atrás, o meu pai, enquanto vivia, e ele me assistiu anos e anos e anos e anos e anos e anos vivendo pela fé,
fazendo coisas imensas, impossíveis de serem feitas com o que eu tinha, e as coisas só aconteciam e aconteciam cada vez mais imprevisível e grandiosamente sem que eu buscasse nada. Só chegavam. E com elas, grandes responsabilidades. E meu pai dizia: meu filho, eu sou um homem de fé. E ele era um homem de fé. Mas eu não sei como você aguenta viver assim. Você não está preocupado, não? Não, pai. Tem um pouquinho. Mas, meu filho, que fé maravilhosa. Eu digo: pai, às vezes você sabe que a minha certeza de que eu estou do lado certo, como disse Abraham Lincoln, disse: eu não quero saber se eu estou do lado de Deus, só me interessa saber se Deus está do meu lado. Porque ficar do lado de Deus, qualquer um pode dizer que está do lado dele. Agora, o negócio que faz toda a diferença é Deus está ao meu lado. E eu falei a ele: eu tenho tanta certeza de que ele está nesse negócio todo da minha vida, que teve um tempo durante anos e anos da minha vida em quando eu nunca tive nada para o dia seguinte, mas que eu não tivesse 3 milhões de dólares por mês, não dava para manter a Fábrica da Esperança aberta, atendendo a 25 mil pessoas, pagando o salário dos 2.000 e tantos que eram funcionários para atender 25 mil, Casa da Paz, obras sociais para todos os lados, um canal de televisão que eu tinha, 2 de rádio, uma revista, gente sendo beneficiada aos milhões no Brasil e no mundo inteiro. E meu pai dizia: e de onde é que vem isso? Eu digo: vem do Senhor, não tem nenhuma fonte geradora. Mas todo mês aparece, papai, impressionante. E sempre chega do tamanho da necessidade. Agora, eu também não fico medindo dia por dia no calendário. Ih, não entrou ainda. Porque às vezes entra no primeiro dia do mês, às vezes no meio, às vezes no último. Agora, não interessa quando entre, eu vou descansar. Porque se você não descansar, você está dizendo que a sua confiança precisa de anteparos fundamentados em covalidações de realidades concretas, o que por si mesmas relativizam o significado da sua confiança. Se eu confio de verdade, eu descanso para valer. Eu durmo, eu acordo, eu vivo, eu creio. Não tem nada agora, mas daqui a meia hora pode ter. Não tem nada de manhã, mas depois do almoço pode chegar. Não tem nada, não chegou nada depois do almoço, mas à noite pode vir. Esgotaram todos os recursos humanos, aí de repente aparece alguém que você não sabia nem que existia, como um anjo do Senhor, trazendo tudo que você está necessitado, sem que você tivesse nem sequer esboçado uma oração como solução ou dando ideia a Deus a respeito de qualquer coisa. A única coisa que me concede é dizer: Senhor Deus, tu sabes, e eu confio em Ti. Nunca nada me faltou, nem nada me faltará, nem a mim, nem a todos quantos estejam ligados à raiz frondosa dessa confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Relaxa sabendo que ele chega, ele está, ele nunca foi, ele não se ausenta. Não dormita nem dorme o teu guarda, o que cuida de ti. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho e por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não deixa que a mistura do teu coração com as ideias dessa perversão tirem do teu coração a tranquilidade da entrega e do descanso. E aí o Salmo conclui, portanto, dizendo
que o resultado de se irritar, se indignar, ter inveja, é acabar vivendo num estado de ira, como diz o verso 8. Aí quando eu entro num estado irado contra a vida, eu me torno amargurado, desconstrutivo. O que podia me ser bom, só me fará mal. Eu vou me envenenando cada dia mais. Isso é sutil, às vezes é imperceptível. Uma palavra simples e singela, quase infantil como essa que eu estou falando, pode, todavia, acordar você agora. E eu sei que vai. Deixa a ira. Ira nenhuma. E abandona o furor, o ímpeto. Não guardes isso no coração contra ninguém, por nenhuma razão ou justificativa. E nem te impacientes. Do tipo, quando chegará a minha hora, meu Deus, até quando? Mas eu creio na tua promessa, vai chegar um dia em que eu vou ter coisas assim, e assado. Eu, por exemplo, não tenho pensamento nenhum acerca de como será o meu futuro, portanto eu não estou impaciente com nada, porque só fica impaciente quem tem projeções definidas e expectativas ambicionadas. Eu não tenho nenhuma das duas coisas, o que me resta é descansar. Descansar. Uma coisa eu posso garantir a vocês, faz um bem maravilhoso. Deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, porque a impaciência sempre acabará mal. Ela vai destruir os outros, mas que tu não caias no ardil das expectações impacientes, porque senão tu te tornas a vítima das tuas supostas ambições de fé, que nada mais são do que enganos que você desenvolveu para não enxergar as areias movediças que estabeleceram-se na claudicância, na oscilação, na insegurança, no desassossego, na ansiedade do seu próprio coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que eu disse é simplíssimo, mas tem o poder de mudar tudo. Pelo menos na minha vida, tem me feito viver bem em paz. Senão, eu não estaria aqui já há muitos e muitos anos. Vamos ficar em pé, todos nós. Está sendo gravado aqui, Jack? Porque não estava, né? Não. Hã? Hoje o tempo todo. Eu achei que não. Porque aí eu tenho um aviso a fazer. O que foi gravado ali, gravado no seu, gravado do Dilson, vai ser editado e quarta-feira sobe para o YouTube. Então, se essa palavrinha gentil, quase infantil, de tão simples, mas poderosamente revertedora de calamidades emocionais, psicológicas, subjetivas no coração, eu espero com todo o meu ser que ela tenha chegado com esse poder de aplacar o que em você pudesse ser uma calamidade sendo urdida, silenciosa, sutil, porém avassaladoramente destrutiva contra o seu serzinho. Que não seja assim em nome de Jesus. Vamos pegar as nossas mãos só um pouquinho? Meu Chico querido, querida, todos nós. Ó Jesus, obrigado pela vida do Chico, da Martinha, que com tantas dificuldades aprenderam a confiar em Ti.
a esperar em Ti e a agradarem-se de Ti. E Tu tens cuidado e cuidarás ainda infinitamente mais do que tudo aquilo que eles pediram ou pensaram, segundo o Teu amor que é por eles. E eu quero Te pedir por cada pessoa que está aqui, aflita, angustiosa, angustiada, ansiosa, inquieta, cansada ou impaciente, se sentindo torturada, cada pessoinha querida, faz parte. Renova em nós essa confiança e aplica em nós esses antídotos contra a angústia ansiosa e contra qualquer cansaço da mente, da alma e do espírito. Porque o mundo seja mau e a gente esteja cansado de vivermos nossas limitações aparentemente recorrentes, sem sairmos delas. Mas Tu és a nossa saída. Como não saímos delas se chegamos até aqui? E se já houve tantas milhares antes que ficaram para trás e nós chegamos até aqui? Ajuda-nos a confiar e a não vacilar e a não retroceder. E que isso aconteça pela fé, pela confiança, pela entrega, pelo abandono, pelo descanso em Ti. É o que eu Te imploro em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Invadiu meus dias mais